Olá, queridos irmãos, como todos sabem dos eventos do momento, estamos impedidos de nos reunirmos, mas aqui nos próximos minutos estaremos passando algo sobre a nossa aula de escola dominical, hoje dando continuidade ao nosso assunto, a raça humana, origem, queda e redenção. Estamos diante da aula de número 12, com o tema Jesus, o homem perfeito. Gosto sempre de frisar, o objetivo geral desta aula é mostrar que Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, Jesus, além de divino, ele é humano. Temos 3 tópicos nesta aula. O primeiro, Jesus, o verdadeiro Deus. Segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Um assunto muito interessante. O nosso textuário está lá em Lucas 2:52, que diz: E cresci Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O texto da leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, capítulo 2, dos versículos 40 ao 52. Nós já vamos iniciar aqui. E interessante, estava observando, na lição passada estudamos sobre o homem do pecado. Hoje apresentaremos a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Veremos que Jesus Cristo é um ser humano perfeito. E precisamos entender que a humanidade de Jesus era real, como citamos agora aqui na verdade prática. A humanidade de Jesus era real e não aparente, como alguns querem defender por aí. E Jesus possuía duas naturezas, divina e humana. E estas duas naturezas, elas não entravam em conflitos entre si, mas elas são perfeitas e harmônicas. Muito interessante. Então, que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa doutrina bíblica. Entrando aqui já no primeiro tópico, Jesus, o verdadeiro Deus. Aqui nós vamos mostrar sobre a divindade de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus. E gostaria de frisar que falamos que o Senhor Jesus tem duas naturezas. Ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era nem meio homem, nem meio Deus. Nem ele também não era ora homem, ora Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. O primeiro subtópico fala sua eternidade com o Pai. Conforme nós veremos lá em Isaías 9:6, Jesus, ele é o Pai da eternidade. Agora quero chamar os irmãos para um texto bíblico que se encontra em João, capítulo 1, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, os 3 primeiros versículos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então observe que no princípio Jesus já existia. Há algumas pessoas por aí que defendem que Jesus faz parte da criação de Deus. Não. Por ocasião da criação, Jesus já existia. Uma outra coisa é Jesus estava com Deus o Pai. Jesus já era Deus
E todas as coisas foram criadas por ele. Não existe nada que não tenha participação dele por ocasião da criação. O tópico 2 é seus atributos, grandeza e perfeições. Jesus, ele é o autor da vida, ou seja, além de ser a fonte da vida, ele tem vida em si mesmo. Jesus, autor da vida, é um dos atributos de Jesus. Jesus, ele é imutável, ou seja, Jesus não muda. Diz-nos a referência bíblica lá em Hebreus, não tenho essa referência exata agora, mas diz-nos o texto que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele é sempre o que ele podia fazer no passado, ele pode fazer hoje e poderá fazer no futuro também. Um outro atributo de Jesus, ele é onipresente. Jesus pode ser encontrado em todos os lugares ao mesmo tempo. Então este é um atributo e para ser sincero, onipresente é um atributo que é dado somente a Jesus, a Deus, ao Pai e ao Espírito Santo. Jesus, como onipresente, ele pode ser encontrado aqui ou em outros lugares ao mesmo tempo. Jesus também, ele é onisciente. Jesus é conhecedor de todas as coisas, até mesmo antes que elas aconteçam. Um outro atributo de Jesus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Até uma referência, se eu não estou enganado, lá em Mateus, eu não marquei as referências aqui. No texto da revista tem diversas referências. Eu acabei não anotando para me citar, porque senão vai ficar muito longo este vídeo. Então, mas tem um texto, se eu não estou enganado, lá em Mateus, que Jesus, chegando para os seus discípulos, os seus apóstolos, ele disse: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é onipotente. O subtópico 3 esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Observa, irmãos, Jesus, ele esvaziou-se de sua glória. Vamos para esta referência, Filipenses 2, 5. Filipenses 2 e versículo 5, na verdade é uma sequência, esse texto, do 5 em diante, diz assim, ó, de sorte, Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então observem que Jesus, ele esvaziou-se da sua glória. Por o período que Jesus esteve aqui no mundo, ele deixou de lado a sua glória e passou a viver como homem aqui entre os homens. Precisamos entender isto. Cristo, ao esvaziar-se de sua glória, não precisou ele perder a sua divindade. Ele deixou de lado a sua glória, mas ele não perdeu a sua divindade. É bem verdade que ele não usava deste atributo, divindade, para benefício próprio. E eu vou falar sobre isso mais adiante. Às vezes que Jesus realizava algo como divino, era em benefício dos outros. E para resumir aqui o primeiro tópico, as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então, aqui nós mostramos que Jesus, ele é divino. Falamos sobre a divindade de Jesus. Agora nós vamos para o tópico 2, que vai falar sobre Jesus, o verdadeiro homem. Aqui nós vamos explicar sobre a humanidade de Jesus.
A vinda do Filho de Deus não foi uma surpresa, pois havia sido prometida no Antigo Testamento. Infelizmente, os judeus o rejeitaram. Acredito que o problema foi a distração de Israel. Quando estamos atentos às coisas que acontecem, as coisas acontecem e não as percebemos. Então, irmãos, que nós possamos ficarmos atentos, apercebidos à segunda vinda de Jesus. Porque mesmo Israel, tendo sido falado para eles sobre a vinda do Messias, o Messias chegou e eles não se atentaram para isso. Então, que nós possamos estarmos atentos quanto a esta questão. Jesus virá a qualquer momento. Estamos falando da segunda vinda de Jesus. Tópico 2.1. Jesus estava no seio do Pai. Jesus Cristo estava com Deus. Jesus, além de ser eterno, ele é o Pai da eternidade, conforme lemos lá em Isaías. E Jesus também participou ativamente da criação de todas as coisas. Sem Jesus, nada do que existe existiria, conforme o texto que lemos há pouco, lá em João, capítulo 1. Tópico 2.2. Jesus profetizado no Antigo Testamento. Interessante isso aqui. Desde o Éden já estava profetizado, anunciado a vinda de Jesus. E observando lá no Gênesis, ele é a semente da mulher. E eu estava observando alguns personagens bíblicos falaram sobre Jesus, inclusive Moisés, Davi, Isaías, Malaquias e por fim João Batista, já nos dias de Jesus, já no Novo Testamento. Que na verdade João Batista fez o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Todos esses personagens, eles falaram sobre a vinda do Cristo. E como disse, o povo de Israel estavam desapercebidos, o Messias veio e eles não perceberam. Continua esperando até hoje. Tópico 2.3, encarnado no Novo Testamento. Conforme nós lemos lá em João 1,14, João 1,14 nos informa que Jesus, o Filho de Deus, tornou-se carne. Ele tornou-se carne. Foi concebido de forma sobrenatural, porém o seu nascimento foi de forma natural. Observa só, Jesus, ele foi concebido, ele foi gerado de forma sobrenatural. Agora, o nascimento de Jesus foi de forma natural como qualquer um de nós. Nós vamos confirmar isso lá em Lucas 2, do versículo 1 ao versículo 7. Isso vai estar falando sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos ver aí que Jesus nasceu como nasce qualquer um outro ser humano. O relato bíblico nos informa que Jesus sentiu dores. Então, comprovando que Jesus esteve em carne, Jesus sentiu dores, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Uma série de sentimentos como angústia, tristeza, sentimentos próprios dos seres humanos. Isso mostrando que Jesus foi homem. Jesus era semelhante a qualquer homem, exceto na questão do pecado. Jesus, mesmo sendo homem como qualquer um de nós, inclusive ele até foi provado, foi tentado, mas a Bíblia nos informa que Jesus nunca pecou, mesmo tendo sido provado e passou por sérias provas, sérios testes. Jesus passou e mesmo assim ele manteve-se firme no seu propósito, na sua missão. Tópico 2.4, esse tópico aqui vai até o subtópico 5, um pouco grande. Subtópico 2.4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Eu quero chamar os irmãos para mais uma referência, Gálatas 4.4. Gálatas 4.4.
4 e o versículo 5. Diz-nos assim o texto bíblico: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós observamos aí que, cumprindo o tempo, Jesus nasceu. E por ocasião da vinda de Jesus, Deus levantou 3 povos a fim de preparar o mundo para receber o seu Filho Jesus. Jesus, o mundo precisava passar por uma preparação para receber Jesus e cooperar também na divulgação do universal do Evangelho. Observa só, os 3 povos, Israel, que através das sinagogas espalhadas por todas as nações, isto foi um dos povos que Deus usou para a vinda do Messias. Também os gregos, por intermédio de seu idioma, filosofia. Nós sabemos que nos dias de Jesus, o idioma predominante foi o grego. E também, por último, Roma, um terceiro povo, que através de suas leis, governos e estradas de qualidade, isso ajudou, facilitou o desenrolar, o avanço do Evangelho naquela ocasião. Vamos lá, aqui caminhando para o encerramento do segundo tópico. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, nasceu em carne, sendo descendente de Abraão, de Davi. Preparou-se e iniciou seu ministério por volta dos 30 anos. Então, é bem conhecido este fato histórico bíblico, que Jesus ele iniciou seu ministério por volta dos 30 anos, com uma idade já madura, uma idade onde normalmente ao chegar a essa idade o ser humano está convicto, está ciente do que quer fazer. E para encerrar aqui o tópico 2, Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Então, observamos aqui neste tópico, nós falamos sobre a humanidade de Jesus. Avançando aqui, nós vamos agora para o tópico 3. Jesus, o homem perfeito. Aqui nós vamos falar sobre alguns itens sobre Jesus, o homem perfeito. Precisamos mostrar sobre a perfeição de Jesus. Gostaria até de fazer uma seguinte pergunta aqui. Os irmãos que me acompanham sabem que eu gosto muito de fazer perguntas, embora aqui fica mais complicado. Jesus era um ser humano semelhante a nós? Sim. Jesus, ele era humano como nós. E como disse há pouco, Jesus, ele está até lá em Hebreus, referência aqui, Hebreus 4:15, nos diz que Cristo foi um como nós, e com a seguinte diferença: ele foi tentado, porém ele nunca pecou. Então, isto é o que difere Jesus de um ser humano como nós, que às vezes nós cometemos alguns deslizes, mas Jesus nunca se achou pecado nele. O primeiro subtópico aqui é a humanidade de Jesus. Jesus não usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Nós sabemos que Jesus tinha algumas carências humanas. Por exemplo, ele, como ser humano, para se locomover de um local para outro, ele precisava usar os meios de transporte da época.
ele tinha que se locomover humanamente como qualquer outro. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não utilizava de sua divindade para suprir estas carências, estas necessidades. E eu fiquei observando, às vezes ele até utilizava da sua divindade, mas era para beneficiar os outros, beneficiar pessoas carentes, como por exemplo, alguns milagres Jesus realizou para beneficiar outras pessoas. E nós observamos que Jesus teve sede. Quando ele teve sede, ele pediu água, por exemplo. A profecia de Isaías 53:3 nos diz que Cristo era um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então nós observamos aí que isto fala sobre a humanidade de Jesus. Vamos avançar aqui. Subtópico 2. Jesus, o último Adão. Interessante isso aqui. Eu achei muito interessante isso aqui, muito importante quando me deparei com este tema. Adão fracassou no Éden, lá no Jardim do Éden, Adão fracassou. E Jesus triunfou no Calvário. Adão viu o fruto proibido e mesmo tendo ordens de Deus para não comer, ele foi lá e comeu, fazendo assim a vontade do inimigo. É muito complexo isso aqui, muito complicado. Adão tinha uma expressa ordem de Deus que não deveria mexer naquilo lá. E ele, mesmo assim, foi lá e comeu do fruto proibido. E eu fiz um contraste de Adão com Cristo, e observando isso aqui, Cristo mesmo tendo fome, ele chegou o momento de sua vida terrena que Jesus estava com fome. E aí chegou alguém lhe oferecendo pão, o inimigo, como ele é sagaz, o inimigo chega e oferece pão para Jesus e Jesus recusa, Jesus não aceita a sua proposta. Então, achei muito legal este contraste entre Adão e Cristo. Em sua humanidade, Jesus venceu todas as tentações para que nós fôssemos vivificados. Muito interessante aqui. Agora vamos caminhar para o encerramento. Já passamos de 22 minutos. Quero já caminhar para o encerramento. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus, mesmo tendo uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Há algumas pessoas por aí que continuam defendendo a hipótese de que a Maria, mãe de Jesus, é virgem. Agora observa só. Então, mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus, ele esteve sujeito ao pecado, mas ele não esteve sujeito ao pecado, nem ao pecado original, nem ao pecado experimental. Jesus, um homem, um ser humano, como ser humano, ele esteve livre de pecado em todos os momentos de sua vida. Quero finalizar aqui lendo Hebreus 7:26. Já estamos caminhando para o encerramento. Hebreus 7:26 diz-nos assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, observamos aqui que Jesus, ele esteve separado do pecado, dos pecadores, mesmo ele convivendo com seres humanos pecadores, ele não se contaminou. Isso é muito importante, isso nos traz um exemplo muito interessante para nós, que os seres humanos, principalmente os dos nossos dias, muitas vezes não sabem ver certas situações e não se contaminar. Muitos, ao ver, acabam se contaminando. Então, que nós possamos
seguir este exemplo de Cristo e, diante de determinadas situações, possamos nos mantermos puros, conservados. Aqui finalizando o terceiro tópico, Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Concluindo aqui, vamos fazer aqui já a conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, cheguemos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe a todos. Aqui foi um breve resumo do nosso assunto de hoje. É bem verdade que lá na igreja a gente faria um pouco mais de 1 hora, mas aqui a gente precisa resumir ao máximo. Então este foi um breve resumo da lição de número 12 de nossa escola dominical. E por consequências do momento não está sendo possível nos reunirmos, como já disse, mas que nós possamos estarmos unidos em Cristo Jesus, que nós possamos não perdermos o contato e que possamos meditar. E eu fico observando, amados irmãos, às vezes passamos por situações difíceis, mas às vezes situações como estas surgem e ela acaba trazendo algumas lições para nós, que nós possamos aprender alguma coisa na situação do momento. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos me perdoem, é a primeira vez que eu faço algo do tipo, então se cometi alguns erros, os irmãos perdoem-me por eu ser um aprendiz ainda nesta questão, nesse tipo de coisa. Que Deus abençoe os irmãos, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Amém.